Faltam pouco mais de 2 horas para iniciar o jogo que encerra esta jornada 30 da Liga NOS. Numa altura em que aguardamos pela chegada das equipas ao Estádio da Luz, aproveitamos para falar com Patrick Kendrick, que é um jornalista inglês que costuma fazer a narração dos jogos em inglês para todo o mundo também seguir estas emissões da BTV e que tem também uma larga experiência em Inglaterra. Está cá há um ano, mas já percebe e até já fala em português, não é? Sim, mais ou menos. Tem sido difícil aprender ou perceber o português? Sim, tem sido muito difícil aprender a língua, mas sim, estou a notar alguns progressos. O que é que trouxe um inglês para Portugal, com esta vontade de estar também junto ao futebol português? O outro trabalho que tenho é intérprete de conferência, portanto já falo francês e italiano, mas precisava de uma outra língua para ser mais competitivo no mercado de trabalho, por isso que escolhi o português. O Patrick costuma acompanhar, por exemplo, o Chelsea e outras grandes equipas inglesas nas conferências de imprensa internacionais, não é? Exatamente. Já fiz algumas conferências de imprensa durante os antes-visões de jogos de Liga dos Campeões, Europa League, etc. Fiz Chelsea, Paris Saint-Germain, 3 anos consecutivos. Sim. Qual é o mais difícil de traduzir? Qual foi aquela personalidade mais difícil? Acho que o José Mourinho sempre difícil porque é um treinador que percebe todas as línguas, portanto tens de ter cuidado com a tradução que fazes, porque obviamente se houver erros ele vai perceber logo que fazes. E na perspectiva de um inglês que está em Portugal, que vive em Portugal, que acompanha esta Liga Portuguesa, o que é que tem achado deste campeonato? Como é que está esta Liga? Qual é a avaliação que faz à Liga Portuguesa? Acho que a qualidade em geral é muito boa. Sinceramente, antes de vir cá para Lisboa, não conhecia muito bem as outras equipas, para além dos 3 grandes. Mas sim, há equipes que são capazes, que sabem criar dificuldades para as grandes equipas. Já vimos isso com o Porto ultimamente, e acho que o Benfica tem de ter cuidado, sobretudo com os jogos fora, no Vila do Conde e na Madeira, porque não vai ser fácil. Patrick, em relação à polémica que há sempre à volta do futebol português, muitas vezes nós dizemos que em Inglaterra isto não se passa, que isto é muito latino, que tem muito a ver com os portugueses, com os espanhóis, com os italianos. É mesmo assim ou em Portugal é igual à Inglaterra? Como é que é? Acho que a polémica existe em todo o lado, é só a maneira com a qual é tratada, não é? Se calhar aqui em Portugal, como em Itália, é uma coisa mais explícita, mas na Inglaterra, se calhar, é uma coisa, não sei se posso dizer, mais subtil, que não se nota. Que já vi que há algumas semanas atrás vi a maneira com a qual o Sporting usou as redes sociais, e sinceramente é uma coisa que fiquei chocado com a maneira, com as usanças aqui em Portugal. Não estou a dizer se é uma coisa positiva ou negativa, mas sinceramente há muitos diferentes entre a Inglaterra e o Portugal neste sentido. Em relação à Liga Inglesa, surpreendido com este Leicester, acha que vai ser campeão? Acho que todos os jornalistas, todos os adeptos, todos aqueles que sigam o futebol inglês são muito surpreendidos com o Leicester. Acho que é uma história fantástica, acho que é uma história que nunca teria dito fosse possível, não é? Possível, sim, nesta altura, com todo o dinheiro que há no jogo, mas acho que o Leicester é mais equipa do que as outras. Há também jogadores individuais muito fortes, e acho que o Mahrez, por exemplo, podia jogar em qualquer equipe do mundo. Em relação ao Benfica, agora conhece mais de perto o Benfica, a realidade do Benfica, já tinha uma opinião formada sobre o que era o Benfica ou construiu essa opinião, sobretudo com a presença aqui em Lisboa ao longo deste ano? Sim, tive a possibilidade de falar muito com os adeptos. Eu sei que há adeptos do Benfica em todas as partes do mundo, com a diáspora portuguesa, não é? Com adeptos no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália, fantástico. Eu sei que existe também um podcast sobre o Benfica em língua inglesa, só para mostrar as dimensões da grandeza deste clube. Mas acho que o Benfica é uma realidade fantástica.